O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Santo Isidoro de Sevilha. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando se lê. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Para entendermos as Sagradas Escrituras, é necessário termos essa visão de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina nas Sagradas Escrituras, ensina-nos que Deus, inspirador e autor dos livros dos testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. Isso indica que há uma relação viva entre o Antigo e o Novo Testamento. E é também por isso que, às vezes, encontramos na Bíblia palavras ou expressões que parecem estar soltas, sem sentido naquele texto. Nessa hora, é preciso entender que existe uma ligação entre os textos e ficar atentos ao campo semântico a que essas palavras e expressões talvez pertençam. Mas o que é campo semântico? É um grupo de palavras que se relacionam entre si, pois se ligam pelo sentido que representam. Por exemplo, quando dizemos um grupo de palavras como multa, semáforo, pedestres, saberemos que essas palavras fazem parte do campo semântico do trânsito, pois elas se relacionam e adquirem sentido. A ligação entre os textos acontece porque muitas expressões, em uma dada cultura, possuem um sentido específico que, em geral, não são compreendidas por pessoas de outro meio cultural. Por exemplo, em Minas Gerais, se você disser a palavra trem, um mineiro vai entender que essa palavra é utilizada para fazer referência a várias coisas e não só ao meio de transporte com locomotiva e vagões. Se um estrangeiro chega a Minas e não conhece a cultura local, dificilmente vai entender o uso amplo que essa palavra possui nessa região do Brasil. Da mesma maneira acontece com os textos bíblicos que possuem essas chamadas tradições linguísticas. Algumas vezes, para entender uma passagem, precisamos recorrer a outro livro bíblico, a outro texto no qual teremos a explicação de alguma palavra, trecho ou expressão que não entendemos. Essa ligação entre os livros bíblicos faz com que o autor de um texto utilize um conhecimento prévio que já foi citado em outro livro e, por isso, a compreensão total de uma passagem depende de outra. Como identificar e entender essas tradições e ligações literárias na Bíblia? Nossas traduções, em geral, dão-nos condições de encontrar essas passagens que se relacionam e explicam o texto que estamos lendo. Em algumas Bíblias, essas referências veem na lateral da página, em letras miúdas, indicando outras passagens bíblicas. Em outras traduções,
Essas referências estão na nota de rodapé. Você pode ainda consultar uma chave ou concordância bíblica. Esses são livros que apresentam determinadas palavras e em quais lugares elas aparecem na palavra de Deus. Você pode adquirir essas obras ou, de maneira mais prática, conferir se no final de sua Bíblia existe uma espécie de glossário bíblico que, muitas vezes, trazem a palavra a ser explicada, juntamente com algumas passagens nas quais essa mesma palavra se encontra. Para entendermos as Sagradas Escrituras, é necessário termos essa visão de unidade entre o Antigo e Novo Testamento. Sabendo disso, a Igreja orienta que nossas traduções nos deem esse aparato para melhor compreendermos a Bíblia. Concluindo, completo a citação que abriu esse artigo sobre a unidade de ambos os testamentos, pois, apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam a sua plena significação no Novo Testamento. Que por sua vez o iluminam e explicam. Denis Duarte, especialista em literatura bíblica e mestre em ciências da religião. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.